vocês. Esse exemplo tá lá no tutorial do TensorFlow mesmo, tá, gente? O exemplo eu copiei de lá, tá em inglês aqui, mas... Então, esse tutorial vai treinar uma rede convolucional, uma rede simples, convolucional, para classificar imagens, tá? Classificar imagens dessa base aqui, Cifar Images. Tá? É uma base que está disponível. Deixa eu só desligar. Você não precisa ficar olhando minha faixa, né? E tranca menos com a câmera desligada. Então, desligando a câmera. E voltando para a nossa apresentação aqui do Colab. Bom, primeira coisa, importar o TensorFlow. Agora, importar algumas coisas do Keras, tá? Só para ficar mais fácil. Datasets, que é onde estão as imagens. Layers, que são as camadas do nosso modelo, que é um model, né? Que eu importe para fazer para plotar as imagens, e o NumPy para a gente trabalhar com vetores e arrays. Tá? Rodou. Aqui, nessa linha aqui de train images, train labels, test image e test labels, eu vou pegar do datasets, que eu importei aqui, né? O cifar 10 e dar load das datas. Load dos dados, desculpa. Então, o cifar tem 60 mil imagens coloridas, que estão divididas em 10 classes. Então, é uma base já de imagens considerável, né? Em 10 classes, com 6 mil imagens em cada classe. Então, tá bem direitinho. O dataset, então, aqui neste caso aqui é dividido em 50 mil para teste, 50 mil para treinamento e 10 mil para teste. Então, vamos lá, vamos rodar. Rodei, importou todas as imagens. Então, aqui em Train Images, eu tenho as imagens, provavelmente dita. Em Train Labels, eu tenho se as classes são essas. Tem avião, 0, automóvel 1, pássaro 2, gato 3, veado. É veado, tá? Cachorro, sapo, cavalo, navio, até caminhão, que é a imagem da classe 9. Então, vamos rodar ela aqui. Sumiu, né? Rodamos aqui. E aqui estão, então, só mostrando as primeiras 25 imagens aqui. Um sapo, um caminhão, outro caminhão, um veado, um automóvel, outro automóvel. Claro, não tão muito nítidas, tá? Porque essas imagens são 10 por 10, tá? 10 pixels por 10 pixels. Então... Não, minto. As imagens são 32. Já vejo aqui embaixo, já digo. 32 por 32 por 3. Tem 32 pixels por 32 pixels por 3, que é o RGB, né? Então, são imagens pequenas. Só me confirmem se vocês estão vendo, porque meu outro usuário perdeu a conexão. Só me confirmem. Se vocês estão vendo a apresentação, por favor. Está vendo? Tá, obrigado. O Colab, é isso aí. É o Colab mesmo. Então, essas são as primeiras 25 imagens, tá? Só para vocês terem uma ideia. Um pouco diferente da aula passada, né? Porque a aula passada, aqui ó, eu vou criar agora as camadas de convolução, camada de pooling. Um pouco diferente da aula passada, porque na aula passada, quando a gente montou o modelo aqui dentro do sequential,
a gente já colocava as camadas, né? Então, aqui eu crio um objeto do tipo sequential, né? Um objeto models do tipo sequential, e vou adicionando camadas nesse modelo, certo? Então, as 6 linhas seguintes, define a base convolucional, com padrões. Então, nós temos aqui a primeira camada de convolução, aqui esse Model Edge Layers Conv 3233. É a primeira camada de convolução, então aqui ele vai fazer uma convolução, vai pegar a imagem é o quê? 32 por 32, 3, aqui, o input shape, ó, a entrada da minha rede está aqui. Então eu vou fazer uma convolução em cima dessa imagem, certo? E vou usar a matriz ReLU também, a matriz ReLU, desculpa, a função de ativação ReLU, da entrada. Depois de fazer a convolução, eu vou fazer o pooling de 2 por 2. Então, aqui eu vou pegar uma matriz de 2 por 2 e fazer o pooling em cima das minhas matrizes de convolução aqui, que já foi montada nesse conv 2D aqui. Então, é sempre conv 2D. Faço o pooling. Aqui eu estou adicionando outra camada de convolucional, certo? Mais um pooling e mais uma camada de convolução sem pooling no final. Podia ter ou não ter. A gente vai. Então, e como é que chegou nesse modelo aqui? Foi sendo teste, tá, gente? Começa só com, por exemplo, vamos fazer. Não, vamos rodar tudo, depois eu rodo só os pedaços, tá? Fica mais fácil. Então, montamos a nossa rede com. Note que eu estou só na fase 1, no passo 1, no passo 2, certo? Não tem flattening aqui ainda, certo? Então eu estou no passo 1 e no passo 2, do que a gente viu na apresentação. Ok, montou o modelo. Model.summary vai mostrar um resumo do modelo montado. Então aqui, a nossa rede tem essas camadas, exatamente essas 1, 2, 3, 4, 5 camadas. São essas 5 camadas aqui, ó. Então, a primeira camada, ela vai produzir uma saída de 30 por 30, então 30 neurônios por 30 por 32, uma matriz, não um neurônio aqui ainda. Recebe 896 parâmetros de entrada. O que são esses 896 parâmetros de entrada? São esses 32 vezes 32 vezes 3 aqui, que dá esses 896 parâmetros de entrada. Faço o pooling, reduzo, então a matriz que era 30 por 30 por 32, foi reduzida para 15, 15, 32. Faço outra convolução, reduziu mais ainda a matriz, certo? Faço outro pooling, e faço outra convolução e chego numa saída de 36.928 saídas. Então, a nossa saída é essa, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 36 mil aqui, minto, esse 4 vezes 4 vezes 64, esse aqui é a entrada, tá? Parâmetro de entrada que vem daqui, né? Então, se 64 vezes 4 vezes 4 aqui, vamos, aqui no flattening, vai transformar num array. E daí, vai ser a entrada com 64 neurônios, a minha camada aqui flattening vai gerar 64 neurônios, uma camada densa, função de ativação ReLU, e a saída, né, é uma camada densa também, ou seja, são, na realidade, 10 classes, as nossas 10 classes que a gente quer trabalhar. Se eu olhar agora aqui como é que está o modelo, nosso modelo agora tem aquelas 5 camadas anteriores, mais a camada de flattening,
mais uma primeira camada densa, uma camada escondida, vamos dizer assim, com 64 neurônios, e com 65.600 são entradas, né, entre as 64, com esses 64 neurônios, sai 64 neurônios, ligado com esses 10 neurônios da camada de saída, que é um para cada classe. Lembre-se, aqui eu montei o modelo, eu tenho que compilar o modelo, tenho que dizer sempre qual é a função de otimização do gradient descent, que no caso é a função ADA, que é a default, se não botar ele vai usar a ADA. Tá? Qual a minha função de custo? É o space categórico cross entropy, que é o mesmo que a gente usou na aula passada. E qual a métrica que a gente vai usar? A acurácia. E depois de compilar o modelo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar, né? Fit. Sempre a função fit. Passando para o modelo aqui, a base, os de treinamento, as imagens de treinamento, seus respectivos labels, ou seja, suas classes, certo? E a quantidade de épocas. Eu vou rodar 10 vezes. Vocês vão ver que é relativamente demorado. E se fizer local, também vai ficar, de repente, ficar mais demorado ainda. Também já dá para passar de cara aqui validação. Então, eu já passo dentro aqui quais são os meus dados de validação. Então, aqui eu tenho aqui minhas matrizes, as minhas imagens de teste, as 10.000 imagens de testes, e seus respectivos labels para ele validar o modelo. Vamos rodar. Vai ser um pouquinho demorado. Depende de como é que tá as máquinas do Google. Né? Dessa época só. Rodando. Rodando. Décima época. Como de costume, na base teste, desculpa, na base de os dados de treinamento, as imagens de treinamento, tem uma acurácia maior do que do que eu utilizei na base de validação, né? Então, a acurácia do treinamento geralmente é maior do que a acurácia da validação. Até porque a quantidade de dados que ele usou para treinar é muito maior do que a quantidade de dados que eu usei para validar, certo? Notem que são 50.000 imagens para treinamento e 10.000 imagens para validação. Então,